meus segundos anos, tudo bem com vocês? Saudades de cada um de vocês. A gente vai rever um pouquinho sobre predicados. Eu sei que vocês já trabalharam isso em sala de aula com a professora, trabalharam também sujeitos, tipos de sujeitos e tudo mais. Vou fazer uma revisão aí geral sobre predicados, porque a maioria de vocês me questionaram no dia que eu estava em sala de aula, então eu decidi fazer essa aula aqui para poder tentar ajudá-los, tá? Antes, eu separei aqui um verso para cada um de vocês, que diz o seguinte: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Colossenses 3, 23 e 24. A gente está vivendo um momento bem ímpar da nossa história, onde a gente precisa estudar em casa. E a nossa tendência em estudar em casa é às vezes ficar um pouco na internet, na televisão, no Netflix, e às vezes na hora de fazer atividade a gente acaba fazendo de qualquer jeito. Não que vocês façam, claro que não. Mas eu coloquei esse verso aqui para que vocês possam ter isso em mente. Vamos fazer as coisas de todo o nosso coração, porque o Senhor está olhando. E eu tenho certeza que a herança, que as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre cada uma de vocês, sobre cada vida de vocês, é muito maior daquilo que a gente possa imaginar, tá? Então vamos lá. Predicado. O que é o predicado? Quando a gente fala em predicado, a gente tem a ideia de que, peraí, o predicado é a partir do verbo, ok? Então eu aprendi assim. A primeira parte da oração, eu tenho o sujeito, que é quem fala dentro da oração, quem faz a ação dentro da oração, e logo em seguida eu tenho o verbo e todo o restante dos complementos, objetos, etc., faz parte do predicado. Está errado? Não, não está errado. É assim, tá? Mas o que significa o predicado? Predicado nada mais é do que o que o sujeito afirma, do que o sujeito faz, por exemplo, tá? Por exemplo, jardineiros diplomados regam flores. Então, quando eu olho a partir ali da palavra regam, no caso o verbo, eu tenho por que ele faz parte do predicado? Porque é a ação que o jardineiro diplomado faz, tá? É a ação que eles estão fazendo ali, no caso os jardineiros diplomados, né? Ou embaixo, a luz da tua poesia é triste. Por que o é triste é predicado? Porque é o estado que a luz da poesia está. Então, quando eu tenho a ação do sujeito ou quando eu tenho o estado do sujeito, eu tenho ali a parte do predicado. Porém, observem algo, tá? Quando há ausência de sujeito, o predicado vai encerrar o processo verbal nele mesmo. Começa com o verbo. Isso vai acontecer com os verbos de tempo, por exemplo, o verbo haver, uma criatura tão bonita. Ali não tem sujeito, como vocês já aprenderam, mas eu tenho o predicado nele tudo, na oração inteira. Faz muito calor nesta cidade. Começou a partir do tempo ali, do fazer, então do verbo no caso. Faz muito calor nesta cidade. Eu tenho todo ali um predicado, ok? Eu tenho 3 tipos de predicado, tá? Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O que seria isso? Dentro do predicado verbal, nada mais é do que quando eu tenho um verbo de ação dentro do predicado. O vento sopra. Soprar é a ação do vento, ok? Então, no caso, eu tenho o núcleo do predicado é uma ação. Por isso que é um predicado verbal, tá? Dentro do predicado verbal, tá? Eu tenho 2 tipos de verbos, tá? Eu tenho verbo transitivo e tenho verbo intransitivo. O verbo transitivo, ele precisa de um complemento para informar algo a mais dentro da oração, senão você não consegue entender a oração. O verbo intransitivo, eu não preciso do complemento. Pode ter complemento? Pode ter complemento, mas eu não preciso desse complemento para você entender a ação deste verbo, ok? Exemplos para ficar mais fácil, tá? Lá do verbo intransitivo, que não precisa do complemento. O escritor português José Saramago morreu. A ação morrer, você consegue entender ela sozinha, você não precisa de um complemento. Você pode até colocar, o escritor português José Saramago morreu caindo da escada, até pode, ou morreu de ataque cardíaco, tá? Você até pode, mas a ação sozinha do verbo morrer, você consegue entendê-lo
entender apenas, tá? Apenas com esse verbo. Por isso, é um verbo intransitivo, não transita a mensagem sem ser por ele, tá? Uma criança caiu. Eu tenho um verbo intransitivo. A ação cair, você consegue entender ele sozinho, não precisa de complemento. Porém, observem ali, tá? Muitas vezes surgem algumas palavras ou expressões a mais, tá? Dentro do processo. Então, por exemplo, igual eu disse ali para vocês, tá? José Saramago morreu no ano passado. Então, eu coloquei algo a mais. Uma criança caiu junto à porta da sala. Algo a mais. Esse algo a mais, tá? É obrigatório dentro da oração? Não, não é obrigatório. Neste caso ali no primeiro exemplo, no ano passado, ele vai dar a ideia de tempo, tá? No segundo exemplo, vai dar a ideia de lugar. Eu não vou classificar agora com vocês para vocês não se confundirem, tá? Mas existirá uma outra classificação ali para vocês saberem, tá bom? Mas o verbo é intransitivo, porque a ação sozinha você consegue observar dentro do morreu, tá? Ou dentro do caiu. Agora eu tenho o transitivo direto, tá? Os transitivos, como eu já disse, eles transitam complemento, eles necessitam de complemento. Eu preciso ter um complemento para poder entender a oração, tá? Os assaltantes invadiram a loja. Se eu colocar apenas os assaltantes invadiram, você consegue compreender? Você vai querer saber exatamente o que ele invadiu, ou o que eles invadiram, tá? No caso, os assaltantes invadiram algum lugar. Os assaltantes invadiram a loja, ok? Então, quando eu tenho esse tipo de verbo, é um verbo transitivo, tá? Porém, ligando o invadiram à palavra loja, eu tenho apenas um artigo, eu não tenho uma preposição. Se eu não tenho uma preposição ligando o verbo à palavra que ele fez a ligação, então eu não tenho a preposição. Isso significa que ele é direto, tá? Verbo transitivo direto. Ele não necessita de uma preposição ligando o complemento ao verbo específico, tá? Ali para vocês verem, verbo transitivo direto, ok? Automaticamente, que eu tenho um transitivo direto, o complemento nós vamos chamar de objeto direto, tá? Por que ele é objeto direto? Porque eu não tenho também a preposição ligando o objeto, no caso a loja, à palavra invadiram, ao verbo transitivo direto, ok? Eu também posso ter um verbo transitivo indireto, diferente do transitivo direto, que não necessita de uma preposição, que nesse caso ele vai necessitar de uma preposição. Eu tenho aqui um verbo transitivo, muitas mulheres gostam. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Só o fato de você falar muitas mulheres gostam, quem gosta, gosta de alguma coisa, esse de é uma preposição. Está ligando duas palavras. Está ligando a palavra gostam e está ligando a palavra flores. Se eu tenho uma preposição ligando o verbo principal ao objeto, eu tenho então um transitivo indireto. Automaticamente, esse complemento é chamado de objeto indireto, ok? Recapitulando. Transitivo direto, não tenho preposição ligando. Transitivo indireto, eu tenho a preposição ligando ali os dois termos, tá? Posso ter também, dentro da transitividade, direto e indireto ao mesmo tempo, tá? Eu preciso ficar atenta a isso. Então, ali, ensinamos. Quem ensina, ensina algo a alguém. Tenho dois objetos. Eu ensino gramática a nossos alunos. Tem o primeiro objeto, que é gramática, não tem a preposição ligando ao ensinamos, mas eu tenho a nossos alunos, que é a preposição ligando ali a gramática, a palavra gramática. Dois objetos dentro de uma única oração, tá? Ensinamos gramática a nossos alunos. Tem um complemento sem preposição, objeto direto. Tem um complemento com preposição, objeto indireto. Para ficar mais fácil para vocês, façam uma pergunta ao verbo. Ensinamos, que ensina, ensina algo. Mas ensina algo a alguém. Se ensina algo a alguém, eu tenho dois objetos, direto e indireto. Aí um resumo para ficar fácil para vocês, tá? Verbos intransitivos não precisam de complemento. Verbos transitivos precisam de complemento e eles podem ser classificados em diretos, vai exigir um objeto direto, que é ligado ao verbo sem a preposição. Indiretos, eles vão exigir objeto indireto ligado ao verbo com o auxílio de uma preposição.
E os diretos e indiretos exigem objeto direto e indireto juntos dentro de uma única oração. Predicado nominal. Predicado nominal nada mais é do que o núcleo da parte do predicado, é um núcleo do predicado, tá? É um sujeito, vamos dizer assim. Então, vamos lá. O vento está forte. Vai dar a ideia de estado, tá? Quando eu tenho um verbo com a ideia de estado, tá? Significa o quê? Que essa parte do predicado é um predicado nominal, porque o núcleo é um nome. Ou seja, eu preciso olhar a palavra, o sujeito lá no início, para poder identificar o estado que ele está, tá? Nada mais é do que os verbos de ligações. O vento está forte. Esse está forte está dando a ideia de estado do vento, no caso. Por isso é um predicado nominal. Para ficar fácil, você precisa saber quais são os verbos de ligações, tá? Os verbos de ligações para ficar fácil ali para você entender. Por exemplo, aquela mulher é muito estranha. Meus amigos parecem preocupados. Todos estavam ansiosos. A população continua preocupada. Eu ando meio triste. Ou seja, a parte do predicado, ela não tem um significado a não ser pelo próprio sujeito. Ele está dando um estado para o sujeito. Por isso é um verbo de ligação ali no meio, tá? Então, para você observar ali, tá? O verbo que se apresenta no predicado nominal é chamado de verbo de ligação, como eu já disse. Então, para poder ligar o sujeito ao predicado, eu preciso ali do verbo de ligação. O verbo de ligação também faz parte ali do predicado, tá? Pois a sua função é apenas ligar o sujeito a uma qualificação que lhe é dada, o estado que lhe é dado, tá? O verbo de ligação, ele não é o centro significativo do predicado, ok? Ele não é o núcleo do predicado, tá? E não acrescenta significado algum à oração. Ele está apenas ali para poder dar uma qualificação ao sujeito, para ficar fácil ali para vocês, tá bom? Os termos que acompanham, qualificados ou caracterizando o sujeito, eles vão receber o nome de predicativo do sujeito, tá? Então, quando eu tenho um predicado nominal, e esse predicado nominal, que no caso é ligado por um verbo de ligação, o complemento dele é chamado de predicativo do sujeito e não objeto mais, tá? Porque eu estou dando classificação, estou dando uma qualificação ao sujeito e não ao verbo, como ali no caso da transitividade, tá bom? Os principais verbos de ligações para vocês lembrarem ali: ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar e tornar-se. Gravei aqui uma musiquinha rapidinho para vocês lembrarem aí dos verbos de ligações, que são fáceis demais. Não reparem na voz da professora, que a professora não sabe cantar, mas eu gravei ali uma música, está no outro vídeo, então achem lá o vídeo para vocês escutarem aí um pouquinho e gravarem aí o vídeo na cabecinha de vocês. Predicado verbo nominal, tá? Predicado verbo nominal nada mais é, presta atenção aqui no exemplo, o vento sopra forte. Eu tenho o estado do sujeito e tenho a ação do verbo, ok? Então, eu tenho o verbo de ação, verbo soprar, que tem ao mesmo tempo um estado, tá? Esse estado é referente a quem? É referente ao vento, é referente ao sujeito, ok? Então, olha ali embaixo. É aquele que tem dois núcleos, um verbo e um nome, indicando ao mesmo tempo uma visão dinâmica do fato e do estado em que se encontra o sujeito ou o objeto do verbo. O vento sopra. Ah, professor, o vento sopra. Eu tenho aqui um verbo, ok? É um verbo de ação, um verbo de ação. Mas eu quero acrescentar que ele não sopra unicamente, ele sopra forte. Esse forte está dando caracterização ao vento e não ao verbo. Okay? Quando eu tenho um estado do sujeito, eu tenho um verbo nominal. Okay? É como se eu tivesse dois verbos dentro da mesma oração, tá? Então vamos lá. O predicativo do sujeito ocorre no predicado nominal e também no predicado verbo nominal. No primeiro, no caso ali, ele vai fazer uma referência ao sujeito por meio de verbos de ligações. E já no segundo, vai fazer uma referência ao sujeito por meio de um verbo intransitivo ou transitivo. Exemplo, para ficar fácil. Seu olhar estava fixo, tá? Esse fixo é predicativo do sujeito, porque é o estado do olhar. Agora embaixo, nós íamos calados pela rua.
calados, predicativo do sujeito, porque é o estado da palavra nós, do sujeito. Cordélia olhou-a estarrecida, tá? Então, aqui eu tenho dois, eu preciso prestar atenção nisso. Primeiro, ali embaixo, tá? Eu tenho um predicado verbo nominal. Por que que ele é verbo nominal? Porque eu tenho um verbo de ação olhou e eu tenho um estado, estarrecido. Ok, professora, verbo nominal. Além do verbo nominal, se eu for fazer a classificação do verbo, por exemplo, eu tenho um verbo transitivo direto. Por quê? Quem olha, olha alguma coisa, certo? Então, eu tenho o verbo transitivo direto. Esse alguma coisa não tem preposição ligando. Então, Cordélia olhou-a. Esse a é a mesma coisa que olhou ela. Sintaticamente, a gente não fala ela. Então, por isso, a gente coloca ali o azinho no lugar, tá? Olhou a. Ok? Olhou ela. Quem olha, olha alguma coisa. Ela tem preposição ligando o olhou ao ela? Não, professora, não tem. Então, significa que é um verbo transitivo direto, ok? Automaticamente, esse a, que é a mesma coisa que o ela, ok? Então, eu tenho ali um objeto direto, tá? Lembra que para você ter um verbo transitivo direto, do lado, logo em seguida, o complemento vai ser objeto direto também? Se for transitivo indireto, o objeto é indireto. Se for transitivo indireto, o objeto é indireto. Ou, no caso, transitivo direto, o objeto é direto, tá? Então, eu tenho o objeto direto e logo em seguida eu tenho um estado do Cordélia, estarrecida. Então, eu também tenho um predicativo do sujeito ali, ok? Para ficar fácil ali para vocês. Às vezes, o predicativo não indica uma qualificação do sujeito, e sim do objeto, tá? Não vai ser a qualificação do verbo, porque qualificação do verbo é o objeto, mas às vezes eu posso ter a qualificação de um objeto, de um nome também. Não precisa ser necessariamente do sujeito. O diretor nomeou Júlia, primeira bailarina. Qual é a classificação ou a qualificação da palavra Júlia? Primeira bailarina. Júlia não é um nome? Então, logo em seguida, eu não tenho uma qualificação dela? Automaticamente, eu tenho aqui um predicativo do sujeito, ok? Continuando. Ou no caso do predicativo do objeto, tá? Teve alguma dúvida? Acessem lá o portal do CPB, perguntem as dúvidas, tá? Façam as dúvidas ali, tirem as dúvidas comigo e eu vou tentar saná-las da melhor forma possível, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!